Olá, Motolama na área. Hoje vamos falar de um tema que muita gente esquece, mas é essencial. As habilidades que você precisa dominar antes de encarar uma Big Trail. Big Trails. Quem não quer ter uma? Mas o que acontece é que muita gente pega uma moto dessas e se atira nas trilhas sem o menor problema, como se fosse uma bicicletinha. Mas a realidade geral está muito além disso. O pessoal vê aquela moto gigante, cheia de acessórios, brilhando, e acham que é só subir nela, enrolar o arame e sair desbravando o mundo. Mas o que acontece é que a maioria, ao contrário, ralam muito e ficam exaustos. E até desanimam se sentindo um bosta. E muitas vezes saem pelo meio da galera oferecendo a moto baratinho. Eu já vi muito disso. E a razão para isso é que algumas pessoas têm um conjunto de habilidades e algumas cartas na manga, e outras não têm. É claro que tudo na vida tem como aprender. Ninguém nasce sabendo tudo, mas alguns têm mais facilidade que outros. A maioria nunca vai ser campeão mundial, mas pode tentar ser o campeão do bairro, quem sabe. E isso sem falar que palpiteiro de plantão é o que mais tem por aí. E a ciência toda é separar palpite furado de dicas úteis. E hoje vamos dar alguns palpites não furados e analisar algumas técnicas básicas de pilotagem de Big Trail. O essencial para sair galhardamente da trilha e não pagar mico em frente da turma. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Trocar de moto por uma maior, mais brilhante e mais bonita é o sonho de todo motociclista normal. Mas nem sempre uma moto maior, mais brilhante e mais bonita resolve seus problemas. Muito pelo contrário, pode criar outros. Acompanhe sempre o Motolama, porque volta e meia estou falando sobre isso. E para não perder nada, verifique se está inscrito, dê um like para garantir nossa amizade e compartilhe com toda a galera que você conhece que pensa em comprar uma Big Trail. Big Trail, como o próprio nome já diz, é uma moto trail grande, big. Por enquanto, todos vocês devem saber que uma moto mais leve é muito melhor para fazer um trail. E se por alguma razão desconhecida você não sabe por que as pessoas continuamente falam isso para você, então preste atenção nesse vídeo. E apesar de tudo, eu totalmente entendo por que as pessoas gostam de motos grandes. Eu sempre gostei de motos maiores. Para ter uma ideia, eu fazia a trilha de XR600. As Big Trails são como um herói no cinema. Você se imagina lá vivendo aventuras épicas e pesadas. Mas aí vem a realidade. O brinquedo pesa mais de 250 a 300 quilos. O centro de gravidade é lá em cima. A manutenção é cara para dedéu. E ainda vem com um monte de detalhes que te pegam de surpresa. É como achar que vai aprender a lutar entrando no ringue de MMA, e isso sem nunca ter treinado pelo menos o judô. Por isso, antes de encarar um financiamento em 48 vezes, vale a pena aprender as habilidades que transformam a experiência de sofrimento em diversão. E o erro clássico que muita gente faz é pular etapas, como por exemplo, comprar uma Big Trail sem nunca ter andado numa trail leve. Inclusive, eu já falei sobre isso neste vídeo aqui. Quem quiser ver, o link vai estar na descrição. Muito provavelmente, sua primeira saída fora de estrada vai ser apenas fora do asfalto, e não um off-road por definição. E a primeira coisa que vem na sua cabeça é: não estou usando pneu de biscoito. Como é que faço? Para começar, se a sua moto é uma trail, big, medium, small, não importa. Muito provavelmente seus pneus serão on-off. 80-20, 70-30, não importa. Eles vão te atender perfeitamente. Aliás, se discute muito se um pneu 50-50 faz tanta diferença assim. Talvez. E outra coisa que eu ouço muito falar é sobre baixar a pressão dos pneus. Meu palpite é: fique com a pressão recomendada pelo fabricante, ou aquela que você definiu como sendo a ideal para você. E se não sabe como concluir a calibragem ideal, confere esse vídeo aqui que eu falei exatamente isso, como chegar na sua calibragem ideal. O link vai estar na descrição também. Mas nem pense em baixar a pressão como se fosse uma moto de trilha.
Lembre-se, uma Big Trail pesa o dobro de uma moto de trilha. E nem a moto, nem os pneus foram feitos para trabalhar nessas condições. Então, para não ficar na mão, use a calibragem correta. Até porque, se baixar muito a calibragem, depois tem que encher. É claro que você pode levar esses mini calibradores que cabem dentro da bolsa, mas é mais uma encrenca. Aí você descobre que a dificuldade não é acelerar no estradão, mas sim lidar com ela na trilha, com pedras, raízes, lama e toda a dificuldade que tem numa trilha. Mas hoje, ao invés de estragar seus sonhos, de novo, eu vou te dar um fio de esperança. Você vai ter que se livrar de todos os seus maus hábitos e vícios que fazem você gastar energia à toa. Motos grandes são pesadas, então se você tentar usar força física para controlar elas, você vai apanhar. Mas para ser um bom piloto de Big Trail, existem algumas habilidades simples que vão te ajudar muito. Aqui vou te dar uma base, umas coisas práticas e simples que você pode fazer usando a sua moto com sabedoria e usando o peso dela a seu favor. Para começar, cada vez que você para a moto ou for manobrar, você insiste em colocar os dois pés no chão, você está dizendo para a moto que você não tem certeza de que lado você quer ir. E isso fica pior se a moto for muito alta. E eu sei disso por experiência própria. E isso não é bom, você precisa estar no controle. Mas a moto está lá e você vai ter que encarar. Afinal, já comprou e já começou a pagar o financiamento. Então, ao invés de tentar socar os dois pés no chão, incline a moto para o lado que você escolher e depois coloque o pé no chão. Procure uma pedra ou um morrinho para ficar mais fácil. Se for para a esquerda, use o pé esquerdo e esquece o direito. Mas se ainda assim não der altura, chegue a bunda para o lado que vai aumentar o seu ângulo, facilitando colocar o pé no chão. Eu sempre digo que lugar de pé na pedaleira. Mas em certas situações, cirizar é perdoável. Quando a tração é duvidosa, ajudar com os dois pés não é um vexame. E tem mais, na hora de manobrar a moto, evite empurrar ela só com os braços. Ao invés disso, incline a moto contra a sua cintura e use a sua bunda como apoio. Assim alivia o peso da moto. Além de te dar mais firmeza, é muito mais seguro e vai te economizar um monte de energia. E para manobrar, a maioria das motos pode ser girada usando o descanso como pivô. Algumas preferem ser giradas pela frente, outras por trás. Além disso, acostume usar o terreno e o motor da moto a seu favor. Gastar energia em seus músculos deve ser o seu último recurso. Para retornar de uma forma simples e que não gasta suas energias, é usar o barranco e fazer o clássico vai e vem. Mas se o terreno for plano e não tiver outra opção, incline bem a moto e coloque o pé no chão. Dá para fazer sem o pé no chão, mas tem que treinar bastante. Para andar no fora de estrada, o importante é o seu posicionamento na moto. Falando em posicionamento, o ponto alto das bolsas da Harley Rider é que elas não atrapalham em nada. Aliás, elas foram idealizadas tendo em vista o uso fora de estrada, mas também funcionam otimamente bem no asfalto. Visite o site da Harley Rider para conhecer a incrível variedade de bolsas e alforjes que os caras têm. E tem mais, se usar o código MOTOLAMA5, você vai ter um descontão de 5% que vai te ajudar nas suas despesas. Confere lá que o trem é bom. Mas voltando ao posicionamento, entenda como e quando se posicionar corretamente na moto. E o mais importante, aprenda como ser estável quando acelerar ou quando frear. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que lutam com essas manobras simples. Você tem que se posicionar corretamente, mesmo que seja de uma forma bem básica. A posição correta na moto é com os joelhos firmemente apoiados no tanque e os braços levemente dobrados e relaxados, mas firmes. Uma moto pesada com você mal posicionado em cima da moto vai parecer que está pilotando um cavalo chucro. E você vai ficar moído depois de 20 minutos. E provavelmente vai cair nesse processo. Continuando, entenda o conceito de momento. Momento linear também é conhecido como a quantidade de movimento, ou momentum, do latim. E isso se trata da medida de quantidade de movimento de um corpo
e é definido como produto da sua massa vezes a velocidade. E as motos grandes são mais pesadas, por isso tem mais momento linear, que pode te ajudar muito. Nosso cérebro tem a noção exata que nossas perninhas não dão conta de segurar uma moto tão pesada. E eles sabem que não pode fazer nada para impedir que esse mastodonte vá para onde ele quiser. A boa notícia é que as pedras, as raízes e os murunduns também não podem fazer nada. Então, enquanto você mantiver o trem andando, lembra do efeito giroscópio? Elas vão tender a continuar andando em linha reta, pelo menos o suficiente para passar o obstáculo. Se for cair, deixa para cair depois. Pelo menos já passou a roubada. E é por isso que temos frases famosas como "na dúvida acelera". E isso não quer dizer, é claro, que acelerar é a solução para tudo. Mas significa que você precisa ensinar seu cérebro que muitas vezes um pouco mais de acelerador é muito melhor do que um pouco mais de freio. E o mais importante, antes de mandar a mão para passar por cima de obstáculo, você precisa treinar sua visão para estudar sua linha e sua estratégia de pilotagem com bastante antecedência. Se você olhar muito perto da ponta do seu paralama dianteiro, você vai levar susto constantemente. Ao invés disso, se você olhar mais na frente, você se planeja melhor. Imagina quando enxergar aquela poça de lama no meio da estrada, aos 50, 100 metros na frente, você vai ter tempo suficiente para escolher qual lado melhor para passar pela poça. Aí sim, quando você chegar dentro da poça, você olha mais para perto para se manter dentro do trilho escolhido. Sempre olhe o caminho 30, 40, 50 metros à frente. E outra, não fixe o olhar no obstáculo. A tendência é ir para onde você está olhando. Não olhe para a pedra, olha pela passagem do lado da pedra. A gente tem a tendência de fixar o olhar naquilo que nos assusta. Então crie o hábito de olhar para a solução. E isso serve para a vida. Outra coisa importante. Muita gente diz para não usar o freio dianteiro nas descidas escorregadias e que deve se pendurar no freio traseiro. Não faça isso. Numa moto leve, se o freio traseiro travar, você consegue consertar a situação. Mas se tiver com uma moto pesada e no meio de um decidão escorregadio a roda de trás travar, o trem fica meio incontrolável. Essa história de não usar o freio dianteiro é porque no meio da descida os caras resolvem mandar a mão com tudo no freio da frente como se tivesse tração ilimitada. Nessa situação, quem vai fazer você parar com suavidade é o freio da frente. O traseiro até ajuda, mas é o dianteiro que vai fazer você parar. E isso deveria ser óbvio, mas muita gente não faz. E para finalizar, se a moto cair, para levantar, pode usar a clássica técnica de levantar ela de costas. Mas também pode tentar levantar ela pela ponta do guidão. Mas aí vai depender de se você tem força suficiente e tomar muito cuidado para não estragar sua coluna. Tente ficar ereto. Então é isso. Eu acho que com essas singelas dicas você terá condições de fazer um off-road leve com sua Big Trail. Mas mesmo assim, não abuse. Vai manso até se sentir bastante seguro. Uma Big Trail não é uma moto ideal para o off-road. Mas como os passeios volta e meia envolvem um trechinho de terra, vale a pena dominar as técnicas do Big Trail no off. Porque no asfalto, qualquer criança domina essa técnica. Agora me conte aqui, você já foi surpreendido por algum trecho de terra difícil no meio de um passeio? Bons passeios e boas trilhas e até semana que vem. Um abraço. Fui!